Hoje eu converso com a Estela Rocha. A Estela é curadora de projetos criativos da Sputnik, onde eles trabalham com educação corporativa, que é um braço, né, da perestroika. E além de falar também pra gente sobre a Sputnik e o trabalho dela como curadora de projetos, a Estela também vem nos contar mais sobre os projetos que ela atua, que ela foi fundadora, que ela é fundadora, e inclusive com uma pegada muito forte no ativismo feminista, que é algo que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que é muito importante que a gente dê voz a esse tipo de frentes, a esse tipo de projetos. E eu acredito muito em todos os processos que a Estela traz dentro daquilo que ela vai investindo energia e tempo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de acompanhar e de escutar um pouquinho do que é abraçar esse absurdo das micro-revoluções da Estela Rocha. Então eu vou chamar ela aqui. Olá! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço esse convite lindo. Ai, Fiquei muito feliz. Para mim é uma honra poder conversar contigo, falar um pouco de todas as frentes em que tu atuas, né, Estela? Eu acho que tu dá voz aí a muitos movimentos que são muito importantes, que sejam ouvidos, que sejam falados. E fora isso, eu preciso confessar, como fã também, o teu Instagram é um dos meus favoritos. Sério? Que delícia! Eu adoro, eu já te falei isso uma vez num evento da Sputnik. Verdade. Eu gosto muito da curadoria do conteúdo que tu faz no teu Instagram também. Demais, muito obrigada. Eu faço com muito amor, assim, é muito o que eu sinto, né? E o que a gente vai falar, eu acho que hoje um pouquinho, assim, que eu acredito que todos nós podemos ser curadores e somos de alguma forma, né? Então, acho que vai indo, né, naturalmente. Pra gente começar, então, se tu pudesse apresentar quem é a Estela e como é Mas... abraçar o absurdo para causar micro-revoluções. Então, quem é a Estela? Nossa, essa pergunta eu tô me fazendo há 33 anos, quase 34. Eu acho que sempre foi muito difícil para mim me definir. Inclusive, isso acabou refletindo em todas as minhas escolhas acadêmicas e profissionais. Eu nunca fiquei tempos longuíssimos numa mesma empresa ou numa mesma área. Eu sempre quis estudar coisas diferentes. Eu enjoava muito rápido e queria aprender outra coisa muito rápido. Então, eu acredito, e daí não falando sobre os outros, mas quem se identificar acho que pode ser maravilhoso. Eu acredito que eu sou uma transformação contínua. Eu nunca vou parar onde eu tô, assim. Então, acho que é isso. E, e o olhar da frase que tem movimentado meu coração, que é abraçar o absurdo, é justamente a gente olhar para momentos como esse, e momentos ou como o movimento feminista, ou como um olhar para a natureza, como uma possibilidade riquíssima de aprendizado de arquitetura, engenharia e outras coisas. E esse olhar, esses olhares, eles não serem olhares comuns, eles não serem olhares normatizados. Então, quando tu pensa e quando tu fala, cara, eu acredito que eu posso aprender mais sobre essas coisas que não estão num contexto mainstream, que não estão aprovadas por toda a sociedade, que não são nem pautadas pela sociedade, e abraça ele. Eu acho que esse é o abraçar o absurdo. Eu acho que tem um tesão incrível nisso, um medo incrível, um medo enorme, mas é sobre aprender continuamente. Acho que a gente precisa cada vez mais abraçar esse não saber, né? Esse lugar de não saber. E isso tu trazes muito forte quando tu fala dessas micro-revoluções, né, Estela? Eu acho que uma das frases, inclusive, que mais me marcaram, inclusive foi num curso da Perestroika que eu escutei há muitos anos atrás, que o MV Bill, ele falou assim, que é o medo que move, né, e não o medo que paralisa. E eu nunca esqueci dessa frase. E eu acho que ela tem muita sinergia com o que tu trouxeste agora também. Então, é muito o ressignificar, né, a lente com que a gente Exatamente. olha todos os dias aquilo que a gente faz. E falando sobre isso,
Eu gostaria que tu trouxesse um pouquinho dessa definição, talvez, do que são micro-revoluções, né, Estela? E algumas das que tu causas e qual a importância delas para ti e para o mundo. Então, para mim, micro-revoluções são os pequenos movimentos que nós podemos fazer enquanto indivíduo na nossa sociedade, na nossa comunidade. Eu tenho plena convicção de que eu não posso abraçar o mundo e eu não vou mudar o mundo inteiro. Mas se de alguma forma olhar, como tu mesma disse, e redefinir certos termos e certas formas de viver para que a sociedade seja mais igualitária, para que essa disparidade diminua em todos os sentidos, isso é fazer uma micro-revolução. Isso é começar a micro-revolucionar dentro da tua própria casa, a forma com que tu come, com que tu descarta lixo, com que tu compra, com que tu decide onde tu vai trabalhar, para quem tu vai dar as tuas horas, qual é o conteúdo que tu tá passando para as pessoas. Eu acho que as micro-revoluções, elas têm uma responsabilidade imensa no ambiente no qual tu vive. Então, acredito que todos nós, todas e todos nós podemos fazer micro-revoluções e estamos, de alguma forma, movimentando outras pessoas. Influenciamos as pessoas. A questão é justamente que tipo de influência a gente está fazendo, está passando para essas pessoas. E a micro-revolução é justamente tu passar algo que possa revolucionar positivamente, porque revolução é uma coisa ambígua, pode ser positiva, pode ser negativa, mas revolucionar positivamente uma comunidade, um grupo de pessoas. E daí, falando das minhas micro-revoluções, desde 2011, eu sempre fui muito apaixonada por isso, desde antes de 2011. Desde 2002 eu escrevo blog, escrevo para mim, assim. E eu nunca fui uma pessoa que busquei, assim, sucesso de alguma forma ou me evidenciar em mídia, por exemplo. Então, tudo que eu sempre fiz foi beta. Então eu fazia o blog, mas daí quando as pessoas pediam para divulgar, eu já não divulgava tanto, sabe? Eu sempre gostei de assim, curtir a vibe de compartilhar com as pessoas, mas pelo aprendizado e não pelo buzz, não pela fama, assim. E foi num momento, em 2011 especificamente, que eu identifiquei que eu queria ter amigas mulheres para praticar esportes. E daí nasceu a ADF, que é a Associação Desportiva Feminina, eu e a Carol Conter, que é minha dupla, assim, de coração, de vida. Ela é incrível, ela é um ser iluminado, assim. Eu realmente tenho muitos seres iluminados à minha volta, porque eu sou uma diaba para essas pessoas, assim, elas é uma demônia, atazana essa galera, mas eu amo demais eles. E a Carol, essa pessoa incrível que co-criou comigo e co-fundou comigo a associação. Ela leva até hoje em Porto Alegre, onde a gente organiza esportes e cobra basicamente o valor da... Na verdade, são R$ 10. É valor, às vezes, menor do que o da quadra para jogar futebol, vôlei, handball. E a partir da DF nasceram times em Porto Alegre, nasceu a DF em BH, nasceu a DF em São Paulo, em Dublin. E a partir da DF nasceu o Cabelaço. A Paula, que jogava com a gente, e a gente já tinha um grupo de voluntários, de 200 voluntários, para trabalhar com algumas instituições bem carentes, em Porto Alegre também. A Paula chamou a gente e falou, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com cabelo. Todo mundo aqui tem cabelo comprido praticamente, vamos cortar cabelo e doar, fazer um evento. E daí do evento a gente pensou, não, então por que não fazer um projeto onde isso é constante? E daí nasce o Cabelaço, que tá com a gestão da Paula agora. E por último, a partir de um estudo que eu fiz, um grupo de estudos com o Paulo Knapp, que é o psiquiatra, um dos psiquiatras que trouxe a cognitivo-comportamental, a terapia para o Brasil. Eu fiz um grupo de estudos com mais 11 pessoas, era o grupo dos 12, e onde a gente estudava o conceito de empowerment, a gente trabalhava empoderamento. E de lá surgiu a ideia de, na verdade, fazer um documentário, que era o que é ser mulher e o que a gente espera da mulher para o futuro. Só que desse documentário eu pivotei e nasceu o empoderamento da mulher, eu e mais 6 pessoas, que depois se tornaram mais 12 pessoas e mais voluntários. E foi um projeto onde a gente trabalhou em universidades, com o TRF, com agências de publicidade, com empresas pequenas, grandes e médias. A gente trabalhou com as meninas da fase em medida socioeducativa,
fizemos vários projetos em prol do olhar para o feminismo e o empoderamento da mulher. Como a gente busca a igualdade entre os gêneros de uma forma realmente efetiva. E uma das primeiras formas é a informação. Então, a gente tinha espaços de empoderamento, onde a gente reunia pessoas gratuitamente, só precisava levar o que quisesse comer e compartilhar com os outros se tivesse grana, senão a gente compartilhava igual. Quintas-feiras acontecia e a gente levava sempre uma palestrante, que também era voluntária. E daí a gente acabou levando professoras universitárias da Argentina, Estados Unidos, aqui do Brasil, muitas do Rio Grande do Sul, artistas, e dando voz a pessoas que, como nós, têm projetos e querem compartilhar. Uma mulher dona de uma empresa, uma mulher artista, uma mulher cantora, mães. Então, aí foram alguns dos projetos. Depois deles, eu fui chamada para curadoria de festivais com um olhar de feminismo e inclusão, onde eu me negava a participar como curadora de festivais onde não tivesse um olhar para a inclusão, acessibilidade principalmente, um mínimo de acessibilidade. Então, fui chamada para fazer curadoria de festivais e trabalhei também com a Miriam, que me chamou para fazer parte do Minas de Propósito, onde a gente discute mulher e empreendedorismo. E tô nessa vida. Vivendo, só isso. Eu acho muito bacana tu falar tudo isso, porque eu acho que assim, a gente vive numa era, num momento, que movimento muito forte. E qual é o meu propósito, né? O que eu posso fazer e o que eu entrego para o mundo. E aí eu acho que é muito inspiradora a tua história, porque tu consegue mostrar que a gente não precisa ser uma coisa só, ainda que a gente tem uma visão conectada em todas as frentes que a gente atua. Porque eu acho que tem um cerne, tem uma verdade que tu carrega em todos esses movimentos. E isso é muito importante. Então, talvez o teu propósito é ser fiel a isso, mas tu pode atuar de diferentes maneiras, levando essa informação, né? Levando essa verdade. E aí eu gosto muito da teoria do caos, quando eu penso em tudo isso, dessas micro-revoluções, que parece que todos esses movimentos parecem pequenos, talvez, e alguns nem o são, não é nesse sentido que eu estou falando. Sim. Mas assim, às vezes quando a gente começa alguma coisa parece pouco, mas é aquilo, bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. Então, eu tenho certeza que quando tu começou essas micro-revoluções, elas talvez parecessem pequenas, e hoje tu já vê que tem um super impacto e que é super importante. Até falando um pouco mais, né, desses teus projetos, especialmente do empoderamento, que é uma ONG, né, que se chama Empoderamento da Mulher. Ela foi fundada em 2013. Eu queria saber, assim, de que forma vocês atuam hoje e de que forma vocês entendem o impacto que vocês trazem para a vida das mulheres. E também se nasceu primeiro a ONG ou nasceu primeiro o teu posicionamento de ativista feminista? Ou uma coisa veio com a outra? Enfim, queria entender um pouco como é que foi essa jornada. O meu olhar para o feminismo, acho que começar do fim é mais fácil. O meu olhar para o feminismo aconteceu quando eu criei a ADF e fui entendendo o meu olhar realmente mais acurado, assim, mais realmente aprofundado, de leituras, de aprofundamento empírico, porque eu realmente não fiz parte de nenhuma pós-graduação em gênero ou algo assim, mas foi um olhar super aprofundado, realmente de muita leitura acadêmica para gênero, feminismo e para, inclusive, sexualidade. E para o olhar de igualdade, assim. E ele foi sendo construído, está sendo construído. Porque eu comecei me chamando feminista. Depois de um tempo eu identifiquei qual dos feminismos eu era mais próxima, que é o feminismo interseccional, que é aquele que olha para a transversalidade dos feminismos, que olha desde para LGBTQ, para mulheres com acessibilidade, o feminismo negro vindo em primeiro lugar, como a mulher que realmente precisa ser escutada, precisa de espaço. Então, e a partir disso, do feminismo interseccional, ainda olhar que e me posicionar como uma mulher branca, classe média, extremamente privilegiada, e que eu preciso entender que o meu privilégio, ele não é um problema. O meu privilégio, ele basicamente me dá espaço e me dá a possibilidade de ajudar, me viabiliza isso. Isso é uma ferramenta.
Travou tudo. Travou tudo? Acho que é justamente abraçar o absurdo e entender que, assim, o mundo volátil, incerto, bagunçado pra caramba, tá aí. A gente tá aprendendo a lidar, sabe? A gente não controla nem a gente, né? É isso, sim. É só uma ilusão de poder e controle. Isso daria Total. mais uma live inteira. Se uma live inteira. Falar, né? Umas 24 horas de live, assim. No mínimo. Ou dá pra fazer uma curadoria de um curso Dá. já sobre isso. Verdade. Então, não sei se você quer continuar contando um pouco mais sobre o que é ser, né, ativista feminista, como é que tu começou com esse movimento e como que tu começou a te reconhecer nesse lugar de fala, né, mais assim, Sim. relacionado ao ativismo, e se tu acha que existe ainda muito preconceito. Tá. Então, como a gente estava falando, eu me descobri feminista a partir de um olhar para um projeto onde eu gostaria que só mulheres jogassem. E as primeiras críticas foram: por que homens não podem jogar no teu projeto? E eu sempre respondia: porque homem tem muito lugar para jogar bola. Homem joga bola com os amigos desde que tem 3 anos, já tem timezinho de futebol. Mulher, não. E daí eu comecei a questionar, assim, gente, por que as pessoas fazem tantas perguntas quando a gente faz algo por nós, quando as mulheres fazem algo por elas mesmas? E com essa pergunta muito simples, muito realmente rudimentar, eu comecei a aprofundar esse olhar para o feminismo e querer ler e saber mais. Isso foi em 2011, né? Faz bastante tempo. Quando eu realmente me tornei uma ativista? Eu me tornei uma ativista, eu acho que hoje eu posso me denominar uma ativista, quando eu decidi trabalhar em prol de. Porque a gente pode acreditar naquele movimento. O feminismo, ele é um movimento, ele é uma filosofia, né? E ele é um estudo. Então, eu acho que quando tu pode admirar, tu pode estudar o movimento, tu pode te sentir parte. Mas eu realmente me senti uma ativista quando eu comecei a trabalhar com projetos em prol da emancipação de meninas e mulheres. Então, aí eu me enxerguei como uma ativista. Quando eu comecei a ir em passeatas, e isso não necessariamente todo mundo precisa fazer, eu acho que esse foi o meu olhar. Quando eu comecei a ficar mais atenta aos meus votos, deputado, vereador, prefeitos, presidentes, governadores, quando eu comecei a olhar, essas pessoas, elas estão realmente atentas à pauta da mulher, da violência contra a mulher, da disparidade de salários. Aí eu comecei a me enxergar como uma ativista feminista. E o que eu hoje faço, embora os projetos, a ADF esteja com a Carol, o Cabelaço esteja com a Paula, de coordenação, o Minas de Propósito com a Chaíse e com a Miriam, e o Empoderamento, ele trabalha por projeto. Em todo o meu trabalho, em toda a minha vida, eu estou em prol do movimento, em todas as minhas decisões. Então, toda vez eu não compro uma roupa sem carga de culpa. E isso não é legal e não é bom. E eu acho que, assim, se vocês sentirem isso, falem com o psicólogo ou a psicóloga de vocês. Eu falo com a minha. Mas eu acho que tem esse olhar. O feminismo me trouxe muito um olhar de consciência do quão coerente ao quão hipócrita eu posso ser dentro da sociedade na qual eu vivo e quais são as coisas que eu preciso para o meu conforto e sanidade mental e aquelas que são extremamente fúteis eu posso passar por cima em prol de uma sociedade mais igualitária. Nossa, é muito legal, porque é que parece sempre distante da gente, até que a gente consiga começar a entender um pouco do que significa tu ser parte de um movimento como esse, né? Então, sim, assim, não precisa, que nem tu falou, não precisa necessariamente estar lá na passeata, mas tu pode começar a se responsabilizar por pequenas escolhas no dia a dia. A gente começa a entender que sim, nós temos muito mais poder nas nossas mãos do que a gente imagina para defender movimentos grandes e que têm impactos muito importantes para a sociedade. Totalmente. E acrescentando uma coisa, para mim é muito importante que as pessoas entendam, quem quiser, é legal, é interessante, é importante se filiar a um movimento ou a um partido. Eu não estou neste momento, é a minha decisão. Porém, eu estou atenta aos meus votos e às decisões em todo o processo político brasileiro.
Então, para mim, tem sido importante, enquanto uma mulher feminista, olhar para essas votações. E não só relacionada à violência contra a mulher ou à economia. Relacionado também a idosos, porque as mulheres idosas sofrem mais, porque muitas estão sofrendo. São mulheres sozinhas, donas de casas, avós, que estão sustentando filhos, netos, às vezes bisnetos, completamente sozinhas. Então, assim, a gente tem que realmente olhar para o todo. A questão ambiental, ela é uma questão que ela é direta. Ela atinge diretamente as mulheres. Mulheres rurais. Então, todo esse olhar é muito louco, mas é muito complementar como a gente sim está e pode movimentar 360 a partir do nosso voto, a partir da nossa compra, a partir das nossas decisões de como trabalhar, onde trabalhar, a partir das nossas decisões, inclusive internas em casa, saber quem está lavando a nossa louça, quem está arrumando a nossa cama e por que essa pessoa está fazendo isso. Acho que isso já é um processo de olhar para o feminismo, assim, sabe? E é o homem e a mulher, né? Isso eu acho que é legal da Sim. gente falar, assim, porque tu ser um ativista feminista não necessariamente tu tá excluído por tu ser homem. Ao contrário, acho que é muito importante também tu dar apoio ao movimento, ter consciência do movimento, ter consciência, inclusive, de coisas pequenas como essa, do tipo, quem lava minha louça? Caso não seja você, Sim. Sim. quem arrumou sua cama? É pouco, né? A gente tá falando aí de um contexto macro, mas é ali que a gente começa a entender a importância que é dar voz ao movimento, né? E as micro-revoluções. E as micro-revoluções. E tu tá certíssima, porque uma sociedade ela é feita de vários gêneros, né? Sim, homens fazem parte dessa sociedade. Nós somos, né, numa média de 50%, não tanto assim, mas podemos dizer. E seria impossível se nós não tivéssemos aliados homens. Então é importante o olhar dos homens para as decisões, homens cis e homens trans, tá? Homens que nasceram homens e homens que decidiram em algum momento e se identificaram como homens. É muito importante que a gente tenha como aliado, porque hoje em dia as votações no Senado, as votações nas câmaras, as votações presidenciais, as decisões nas empresas, quem é que está tomando as decisões? Quem é que está nesses lugares altos? Homens. Então, se eles não tiverem esse olhar holístico para a importância da igualdade, da igualdade, desculpa, equality, da igualdade, vai ser impossível a gente fazer uma mudança. A gente realmente precisa de aliadas e aliados. E aliades. Aliades. Todos, né? Estela, todos. Eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso. Eu venho de um contexto, né, falando assim, muito masculino, né, como engenheira, trabalhando com tecnologia, com inovação. E aí eu entendo que meu lugar de fala ainda é um lugar privilegiado, né? Não estou me colocando no lugar de pessoas que estão em situações bem mais vulneráveis, mas apenas trazendo, justamente por ser o meu lugar de fala, eu posso trazer ele como exemplo. Sim. E aí eu já sinto que existe sim algum tipo de preconceito, né? E como a nossa voz como mulher, ela já é ouvida com distinção em relação às outras no sentido nem sempre positivo. Então, sim, porque existe um julgamento antes, tem que provar várias vezes algo que talvez se fosse um homem branco, hétero, né? Enfim, ele simplesmente só falaria, sou eu, faço isso e, cara, é isso aí, sabe? Sim. Então... Tem uma frase da Bjork que eu acho incrível, assim, eu li ela em 2011, faz muito tempo, e imaginar a Bjork, né, a Bjork vem de um país super à frente na questão de igualdade, e ela fala assim, para um homem ser ouvido, precisa ele falar uma vez, para a mulher ser ouvida, ela precisa falar 9. Isso porque ela teve experiências, né, de ter que repetir 9 vezes a mesma coisa. Então, tem um olhar para a nossa desinfantilização enquanto mulher empreendedora, empresária ou criadora de projetos. E para a desadultização de meninas muito jovens em relação à sexualidade. Porque isso é um paradoxo do machismo. Dando um grande exemplo. Meninas de 15 anos já são consideradas mulheres, mas nós, mulheres de 30 e poucos anos, ainda somos consideradas meninas perante grupos corporativos. Então, a gente precisa adultizar esse olhar da mulher
e também né, tipo, adultizar a mulher que já realmente é uma mulher adulta, mais velha, empresária, empreendedora, formada, que trabalha com alguma coisa, tem experiência naquilo, né, que tem capacidades, confiar nessa mulher, e a gente precisa realmente voltar a olhar para a menina de 15 anos como uma menina. Sensacional, eu quero botar isso estampado em todos os outdoors de todas as cidades do mundo. Obrigada. Eu acho que Imagina. assim, essa consideração ficou muito clara. De verdade. Por muitas vezes eu gostaria de conseguir expressar e acho que agora tu de fato trouxe, Stella, acredito que muitas pessoas vão se identificar com a tua fala e aqueles que não, que parem e pensem e façam uma reflexão, porque é de extrema importância que a gente traga isso para nossa consciência e não só lá no inconsciente, quando a gente ainda não consegue visualizar e definir exatamente o que é. E aí, eu acho que justamente a minha próxima pergunta para ti dentro desse contexto seria essa, né? Como que a gente pode trazer mais consciência para essas questões, assim? Hoje, de que forma tu entendes esse movimento, essa comunicação? Vocês têm também, vocês fazem esse tipo de comunicação? Como que funciona? Sim, hoje em dia, como eu disse antes, né? As gurias do Minas de Propósito, elas seguem a Miriam, ela é uma RP talentosíssima, então ela tá seguindo com o Minas de Propósito, entrando em contato, fazendo parcerias super assertivas, assim. Ela também tem uma empresa agora, Plural, então ela está trabalhando com essa consultoria de levar um olhar para a comunicação mais plural, realmente, inclusiva para as empresas. E eu acho que quem puder pesquisar Miriam Antunes, Minas de Propósito, plural, pesquisem, porque ela é incrível. E eu realmente sou mega fã e puxa-saca das minhas parceiras. Porque outra coisa incrível que esse processo de olhar para o feminismo traz é a gente começa a amar e admirar a mulher de verdade. Então, assim, isso é incrível. A gente para de querer só competir com as mulheres e achar que nós somos todas competidoras e olhar com muita admiração e com vontade de cooperar, né? De co-criar. Eu acho que eu tenho trabalhado muito essa comunicação no meu Instagram. Eu acho que constantemente eu trabalho essa comunicação. A minha curadoria particular, ela é muito voltada para essa conversa. E eu acho que os passos que todo mundo pode dar, assim, que todas e todos nós podemos dar para o amadurecimento e aprofundar essas questões, escutar muito. A gente está num momento muito crucial e eu já vinha falando isso antes, até por causa dos estudos relacionados à Sputnik e à curadoria. A gente precisa olhar a tecnologia humana. E eu acho que aqui entra muito a Amazu e entra o teu trabalho, que é importantíssimo. Não só a tecnologia humana, mas a tecnologia humana e a tecnologia da natureza. E nós somos da natureza. Acho até uma redundância falar humano e natureza, porque a gente é um bicho. Mas a gente precisa olhar para essa tecnologia como uma tecnologia genial. E parar de olhar para a tecnologia digital como a resolução dos nossos problemas. Ela vem para nos acessibilizar. Mas quem está trabalhando ela somos nós, então a gente precisa valorizar essa tecnologia humana. E uma das coisas mais ricas que nós temos é a escuta, para poder fazer síntese, para poder sintetizar dentro do nosso corpo, assim como a natureza, que nós somos, no caso, a gente tem a escuta. Então, o que fazer inicialmente para tentar buscar um ambiente melhor de se viver, principalmente nesse momento onde existe uma pandemia e nós, daqui a pouco, podemos estar em extinção enquanto espécie. A gente precisa aprender a escutar as pessoas. A gente precisa aprender a ter pensamento crítico, a ponderar, a tomar decisões pautadas na escuta, sabe? Então, eu acho que a gente precisa escutar. Escutar muito. Ouvir, ler, escutar, sabe? Prestar atenção. Falta muita atenção hoje em dia, né? A gente tem muita informação. Então, acho que é a Muita escuta. informação e muita necessidade de dar opinião e pouca humildade, talvez, de se colocar num lugar somente de atenção plena, a escutativa
e querer aprender de verdade, né? E eu Sim. acho que é isso, né, Estela? Tu falou tudo, assim, quando a gente tá entendendo como que a gente pode ter mais consciência sobre algo, a gente precisa ouvir sobre isso. E ouvir muito até que a gente consiga desenvolver o nosso próprio pensamento dentro desse assunto. E eu acho que tudo é uma construção, né? Tem uma. Eu tava escutando um vídeo essa semana que eu achei muito legal, que aí era uma criança, e aí a mãe pergunta pra ela assim: você sabe nadar? E a criança responde: não, mas eu sei aprender. Ai, que lindo! Eu amei! Isso é É incrível, perfeito, é sabe? É perfeito, é perfeito. É tipo assim, perfeito, é você perfeito. sabe sobre feminismo? Você sabe sobre curadoria de projetos? Não, mas eu sei aprender, Eu sei então me aprender. ensina. Eu acho que essa abertura, ela é essencial para tudo na vida, né? E isso é muito bonito. É E Estela, lindíssimo. falando, né, dessa multidisciplinaridade, tu já trouxe aí vários dos teus projetos. Tu disse que tu te encontra justamente nessa multidisciplinaridade, que eu acho que é super coerente com as micro-revoluções, né? Então, esses desafios únicos da curadoria dos projetos, né? Também tu já vem vivendo eles em diferentes frentes, seja em aulas, cursos, festivais. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é ser curadora de conteúdos e quais os pilares para realizar uma boa curadoria. Perfeito. Então, eu me entendi curadora desde que comecei a ser chamada para desenhar projetos criativos, principalmente, inicialmente relacionados a feminismo, inclusão e diversidade, mas curadora de conteúdo e experiências e professores foi na Sputnik, que é meu xodó, né? Eu acho que a curadoria na Sputnik, o próprio espaço, né? A área de curadoria nasceu quando eu nasci curadora da Sputnik, então eu acho que foi um nascimento muito lindo, né? Entre nós dois, no caso. E ser curadora é estar em constante pesquisa e busca. É escutar muita gente, é ler muita coisa, é entender. Então, eu acho que assim, como a gente, já trazendo tudo ao mesmo tempo, porque eu sou este ser caótico, espero fazer Somos, sentido. tá tudo fazendo sentido. Que bom. A curadoria ela é um filtro, tá? Nós recebemos muita informação. Então, o primeiro filtro, que eu vou fazer mais do que dar passos, eu vou explicar mais ou menos como eu tenho feito. Curadoria é um grande filtro onde eu recebo um briefing, recebo uma proposta, um pedido de proposta, me mandam, olha, a gente gostaria de um curso sobre pensamento crítico para tomar decisões. Então, a partir daí, eu entro no mood pesquisadora, eu pego uma montanha de informações de uma forma bem sintetizada, de uma forma objetiva. Eu coloco nesse meu filtro, eu vou lendo, ouvindo, vendo, eu entro em contato com professores, com responsáveis, pessoas que têm formação, são especialistas nesse assunto, converso com essas pessoas, identifico se está fazendo sentido o que eu consigo tirar de insumo desse filtro com o que eles me trazem, conecto o tema e o pedido do cliente com o professor, criamos uma aula e desenvolvemos essa aula, esse curso para o cliente. Então, basicamente, é um processo de filtrar, tirar o insumo, trazer outra pessoa para a jogada para trabalhar junto e fazer uma receita do que for, de um suco, de um bolo, do que for, mas é uma receita, é uma grande receita, onde tu precisa filtrar tudo que vem antes, assim. Porque senão, assim como as nossas curadorias de vida, né, que é o nosso Instagram privado, que é o nosso Facebook, que é o nosso LinkedIn, que é até o livro que a gente lê e o filme que a gente vê. Se entra tudo, não tem espaço para nada. Tudo é superficial demais. E a curadora, ela tem que ter um olhar holístico, então é um olhar 360, ao passo que ela precisa ser extremamente minuciosa e no detalhe. Ela precisa saber que aquela entrega vai ser muito importante para as pessoas que estão vendo a aula, estão lendo o relato, o relatório, o documento, mas ao mesmo tempo precisa entender que da experiência, do conteúdo, do professor,
da entrega, tudo vai rodar perfeitamente. E para isso, claro, a gente tem na Sputnik um time inteiro, né? Que é um time de gestora de projeto, de designer de experiência, novos negócios que trabalha e negócios que trabalha com todo o atendimento. Então a gente tem todo esse processo, assim, a curadoria, ela tem esse olhar, mas vai passando. Eu sempre falei, eu duplo com todo mundo. Eu sou dupla de todo mundo. Mas esse é o rico de trabalhar a curadoria. E bem ou mal, eu trabalho num lugar que é uma curadoria. Porque a Sputnik, ela é uma curadoria. A gente faz, enquanto todo o time, uma curadoria dos melhores conteúdos para levar para o mercado, né? Então é isso. É um grande desafio, né, Estela? Somente uma mente que se permite ser multidisciplinar consegue, de fato, abraçar algo como ser curador de conteúdo, né? Porque eu acho também que se tu não for generalista, fica muito difícil tu conseguir encontrar sinergia entre diferentes assuntos para fazer uma entrega específica dentro de um tema que foi determinado para uma empresa, depois é outro tema para outra. Então tem que ser um olhar muito curioso, né? Muito curioso, muita abertura e ser muito incansável, eu acredito, assim, porque deve ser um dia a dia bastante dinâmico, né? Não tem receita de bolo para fazer o teu dia a dia, né? É muito tu também, assim, a Estela, né, colocada ali nessa curadoria. Porque, na verdade, quando a gente fala de curadoria, parece que eu vou pegar só aquilo que eu gosto, aquilo que eu me identifico. Total. E, na verdade, não é isso, né? Na verdade, a curadoria é tu entender o teu lugar, entender o do outro que tá esperando receber. E, provavelmente, tu vai ter uma informação muito maior, muito mais densa. Tu vai lá, vai compactar e vai entregar, ó. Esse daqui é o resumo de tudo que eu vi. Então, é um grande desafio. Exige uma inteligência cognitiva bem grande, assim. Eu acho isso muito legal. Eu, como filha de pedagoga, eu tendo a dizer que eu fui treinada para sempre querer muito aprender, assim. Eu fico sempre olhando. Eu sou uma pessoa muito curiosa e eu faço algumas perguntas, mas o meu olhar, o meu modelo de curadoria eu fico analisando, assim, de longe, daí eu dou umas olhadinhas, daí eu encosto no assunto, na coisa, daí eu falo com alguém, daí eu puxo um assunto em algum momento, e daí eu vou construindo cognitivamente, como tu disse, toda uma teia sobre aquele assunto. E que me serve para aquele momento. Então, se ele me serve para aquele momento, eu vou, ok, isso me serve para isso. Então, assim, eu já fui de desenhar cursos de métodos ágeis até habilidades socioemocionais e trabalhar conceito de paciência, né? Então, assim, vai realmente do A ao Z. Assim. E é muito gostoso porque realmente, como filha da Vivian, pedagoga, eu gosto de aprender. Então, assim, me dá um desafio, que é aprender sobre algo. Eu quero. Querer sempre mais também é importante, também, né? Também. De aprender, né? Não no sentido de se tornar uma pessoa maluca. Não, de aprender. Teve alguma curadoria dessas tantas que tu já fez, né? Seja de experiência, de curso, de evento, de aula, de festival, o que tu quiser trazer, que mais te marcou e qual seria, né? E por quê? Tá. Então, dentro dos projetos feministas, o trabalho que nós fizemos enquanto empoderamento da mulher com as meninas em medida socioeducativa da fase. A gente trabalhou 5 encontros e cada encontro ele era destinado a um pilar do feminismo. Então a gente trabalhou economia, a gente trabalhou violência, mas realmente tudo, e é o que eu tento fazer também nas minhas redes, com um discurso muito acessível e didático. Eu acho que a língua ela também tem que acessibilizar, assim como as ferramentas digitais, a tecnologia digital, né? Então, tudo foi de uma forma muito adolescente, para adolescentes, e foi bem acessível. E foi muito lindo, porque nós não tivemos nenhuma menina reincidente, as meninas da fase, e nós tivemos voluntárias do empoderamento depois, assim, e são nossas amigas até hoje, sabe? E foi lindo porque para nós não interessava o passado delas, interessava que a gente estava ali para passar um conteúdo que era importante, que a gente sabia que era importante para elas, e o TRF nos contratou para isso, mas ao mesmo tempo a gente estava plenamente cientes
que nós íamos aprender muito, e de fato a gente aprendeu muito com elas, que foi uma vivência muito, muito rica. E isso no empoderamento, e enquanto Sputnik teve um projeto lindo que caiu no meu colo, com 300 pessoas, eu não vou falar o nome do cliente, mas porque eu não pedi, né, antecipadamente para ele, mas o projeto briefing era que 300 pessoas, elas trabalhavam numa área antifraude. Todos os dias lidando com fraudes gravíssimas, envolvendo Polícia Federal, envolvendo questões bem sérias. E eles precisavam de um dia para que eles entendessem o quão importantes eles eram para toda a empresa. Porque eles não se davam conta disso. Eles não, como time, a autoestima do time era terrível. E daí eu e a Laura Penha, designer de experiência, e o Felipe Agnoni, que é um dos sócios fundadores da Perestroika, a gente desenhou uma vivência, um mundo distópico, onde aquela área tinha sido raptada por hackers de outros países e nós tínhamos salvado eles. Então a gente fez design fiction, a gente fez todo um teatro, a gente tirou eles de uma sala chata e levou eles para uma sala toda ambientada futurística. E eles tiveram que prototipar o que eles fariam para a área deles ser salva. E foi incrível, porque essas pessoas que às vezes que não, algumas não tinham formação acadêmica ou nunca tinham visto o que era prototipação da parte do design e design de experiência ou design de futuro, elas prototiparam como UX, gente. Elas prototiparam como galera de UX, como real designers, assim. E de ver clientes chorando, agradecendo, de ver os gerentes chorando e agradecendo, o presidente dessa empresa, que é uma multinacional, mandando vídeo para agradecer, assim, foi incrível, porque foi realmente ver essas pessoas entendendo o valor e o potencial que eles têm como ser humano e que eles podem aprender o que eles quiserem. Se em 3 horas da tarde eles prototiparam coisas incríveis, o que eles não podem fazer todos os dias, sabe? Como eles não podem encontrar realmente o protagonismo onde eles estão trabalhando e vivendo. Então essa foi uma paixão minha, assim. Eu amei a experiência, eu queria até participar da experiência. Foi lindo demais, obrigada. Parabéns para todos os envolvidos. Sério, assim, de uma sensibilidade também muito grande vocês proporcionarem a experiência, né? Tanto no sentido de criativo, de solução de problema e de sensibilidade com todas as pessoas envolvidas. Ela, diante de tantos temas, né, que a gente já falou aqui, tu terias talvez 3 leituras, enfim, se tu quiser trazer para indicar para quem quiser aprofundar um pouco sobre alguns desses temas? Então, sobre feminismo, eu sempre indico começar por livros menores, mais simples, mais práticos, com uma leitura mais tranquila. Então, toda a pequena coletânea da Djamila Ribeiro, que é o que é feminismo negro, o que é empoderamento, são livros muito pequenos que explicam de uma forma bem didática, e é uma autora filósofa brasileira, negra, eu super indico. Mulheres e Poder, da Mary Beard, é um manifesto incrível. Muitas das minhas palestras sobre feminismo eu começo contando a história da Penélope e do Ulisses. Penélope, na história de Ulisses, que é a história da Odisseia grega, a Penélope é a primeira mulher ocidental calada na história. Então se fala sobre o silenciamento das mulheres e a nossa abdicação do poder. Então, por que o poder foi visto muito como algo masculino? Então é um livro incrível que eu super recomendo. E para quem quiser, assim, cavar, dig in, assim, profundamente, eu recomendo olhar para as autoras. Chimamanda, ela é mais leve, mas eu acho incrível. Eu acho que a Simone de Beauvoir, ela é essencial. O Segundo Sexo, a coletânea é enorme. É um livro acadêmico. É um livro para... Eu escrevo em livro, não me odeio. Muita gente vai dizer, meu Deus, heresia! Eu escrevo em livro, sim, eu anoto em livro. Anota o livro, escreve o que vocês entenderam, porque, assim, se dentro de grupos de filosofia, de pós-graduações, pós-doutorado, ainda se tem questionamento sobre o olhar dos feminismos de Simone de Beauvoir, eu acho que todos nós teremos.
E, nossa, são tantos, mas aí vai um pouquinho. Eu recomendo poesia também, gente. Eu recomendo poesia, eu recomendo a Matilde Campilho, portuguesa. Eu sou apaixonada por ela. Ela tem um olhar poético, ah, enquanto mulher jovem, muito interessante. O jeito que ela escreve é muito gostoso. Eu super recomendo. E eu recomendo valorizar as mulheres também brasileiras na poesia. Então, a Riane Leão, de Onde Jaz Meu Coração, Tudo Nela Brilha e Queima, também ela é uma poeta, assim, super em ascensão, que eu sou apaixonada. Acho que vale a pena, porque também é começar a desmistificar o olhar para a poesia e para mulheres. Eu acho que o quanto mais a gente puder desmistificar olhares em relação a conceitos, seja conceito de mulher, conceito de feminismo, conceito de poesia, mais abertas a gente vai estar para outras coisas. Perfeito. Trouxeste todos esses exemplos de todas essas indicações de leituras. Já tem algumas que eu vou com certeza buscar imediatamente para começar a ler. E falando de poesia, que é algo que eu amo muito também, e que eu amo te ler quando tu escreves. Para quem não sabe, a Estela tem uma paixão, né, que é a arte. E nessa arte, além de cantar, ela também escreve. E aí até criou um Instagram que é o The Bad Dates. Depois eu vou deixar tu falar um pouquinho sobre eles. E os poemas, eles são muitos assim, fragmentos do dia a dia, né? E eu sou muito fã, eu adoro. Que lindo. Então, eu queria que tu pudesse, se tu puder contar um pouco do teu projeto também, como escritora, mulher, e que fala sobre muitos desses temas que a gente conversou aqui. Acho que pode ser legal. Tá. Como que surgiu, como que começou, tenho curiosidade também. Eu, Giane, também Eu vou contar. Eu vou contar. Muita gente me pergunta, são reais? Tu viveu todos eles? Como é que é? Então, como é que surgiu o Bad Dates? Eu sempre escrevi sobre relacionamento. Eu acho que relacionar-se, a gente dá nomes para algumas das coisas, né? Mas as coisas existem mesmo sem a gente dar nome. Então, por mais que não seja um namoro, que não seja um casamento, que não seja uma amizade, nós nos relacionamos com as pessoas, seja por 1 hora, 3 horas, 20 horas, 40 dias, né? A gente se relaciona só na nossa cabeça, a gente se relaciona reciprocamente. Então, os Bad Dates, eles nasceram quando eu comecei a escrever, realmente. Eu sempre escrevi sobre relacionamento. Inicialmente, eu tinha uma personagem fixa. Isso eu tinha 15 anos, quando eu comecei. E... Só que mais tarde, a Luísa, minha personagem fixa. Só que ao passo do tempo que eu realmente fui amadurecendo, tinha 15 anos, eu comecei a ter relações. E daí as relações começaram a, de alguma forma, emergir em forma de poesia ou de prosa, ou de algum escrito sem necessariamente um formato. E eu gosto quando ele não tem formato. Então, na verdade, foi evoluindo ao passo do meu amadurecimento enquanto mulher. Nem todos os bad dates são meus. Nem todos os bad dates são 100% reais. Alguns são misturas de coisas que eu ouço de alguém, com coisas minhas, com coisas que eu vejo na rua. Às vezes, olhar para uma imagem e lembrar de algo e jogar para fora em forma de imagem escrita. Então, os bad dates, eles são esse compilado de emoções no papel ou na tela. E às vezes eu tô super... às vezes eu não... Muitas vezes eu tava super solteira, não tava me envolvendo com ninguém, além do trabalho, mas passava alguém na rua e aquela pessoa me chamava atenção por algum motivo, aquilo se transformava num bad date. E também algumas relações, claro, que eu tive, ou que pessoas próximas de mim, se tornaram bad dates, estão eternizados aí nos bad dates da vida. Eles têm uma naturalidade, uma realidade muito intrínseca, assim, em cada frase. Então, eu acho que é inevitável tu ler e não se identificar, não só no teu momento presente, mas também de relações passadas ou de situações, que nem tu falas, né?
de alguém que tu escutou, que relatou uma história. Então, eu acho que, sei lá, pra mim foi muito fácil criar uma conexão ao te ler. E eu sou uma grande incentivadora que tu o faças mais, posta mais. Vou fazer aqui o manifesto. Eu fico... Posta mais bebês. Minha síndrome da impostora, eu tenho trabalhado isso na terapia bastante. Quem quiser, tem um texto que no Medium que é a síndrome do impostor é uma merda, mas eu tenho. E daí é um texto sobre isso. Mas eu vou, assim, eu até vou compartilhar, que é muito engraçado que muita gente fala que se identifica com frases, com momentos. E é muito simples, assim, foi uma troca de olhares entre trens que aconteceu uma vez, sabe? Entre um trem e outro, teve uma troca de olhares e eu nunca mais pude ver aquela pessoa. E daí eu fiquei imaginando tudo que eu poderia ter vivido com aquela pessoa se eu tivesse dado oi, sabe? E daí isso se torna um texto. Ou realmente é algo que eu vivi ou que eu tô vivendo e isso se torna um texto também. Assim, eu acho que tem uma riqueza. Às vezes eu olho para um passado e esse passado ele mexe comigo de uma forma que se torna também um texto e não necessariamente eu estou vivendo aquilo no presente, sabe? Então acho que é muito isso, assim, e também muito de ouvir. Então às vezes eu estou conversando contigo, tu me conta alguma coisa, aquilo me inspira de uma forma, sabe? Tu fala, teve uma vez que uma amiga minha falou de um cara de uma camisa verde, camiseta verde. E daí, assim, na hora me desceu, eu só peguei o celular, assim, comecei a escrever do cara de camiseta verde no aeroporto e daí virou um bad date. E super eu me senti vivendo aquilo, assim, mas não tinha vivido. Mas acho que é assim como quando a gente tá lendo um livro, quando a gente tá escrevendo, a gente também tá vivendo a história de alguma forma. Sim. Eu acho que é muito bom, assim, é muito terapêutico, deve ser também, imagino. É muito, né? é escrever, muito. Assim, e poder colocar o sentimento pra fora, porque às vezes não necessariamente tu tá escrevendo sobre algo ou alguém que de fato aconteceram contigo, mas lá, agora super terapeuta aqui, quem pensa, né? Mas talvez lá no fundo, reverbera de alguma forma algum sentimento teu e aquilo tá sendo colocado pra fora e de alguma forma tu tá vendo, tá visualizando, tá tratando. Enfim, eu sempre gosto de ter esse olhar holístico, assim, porque eu acho também que a gente entende algumas coisas muito na linearidade e eu acho que o processo de criação, ele é muito bonito justamente porque ele vem de lugares, às vezes, que tu nem sonha, né? E Estela, não sei, tu poderia citar algum deles, assim, um trechinho de algum deles, que talvez seja Nossa, eu não lembro. eu lembro de algumas frases, assim. Pode ser uma frase. Tem um que foi a minha apresentação no Aceita Idiota, que é o curso do Márcio Libar que eu fiz. E eu escolhi. É incrível, façam. O Márcio e a Gil Libar são incríveis. O Aceita Idiota é um processo imersivo na gente, é um investimento na gente. E eu li esse texto, só posso falar isso porque eu não posso abrir. Eu não posso... É muito spoiler. O nome desse bad date é Te Vendo a R$5. E o fim dele, porque tem todo o início que fala: para de me ligar, para de me procurar, de me ligar dos teus pensamentos. Eu já perdi o teu número faz um ano. Então começa nesse momento e termina onde eu coloco num porta-retrato, vendo a R$5, aquele que eu nunca consegui deixar para trás. Uau, eu juro, eu tô toda arrepiada. Sério, eu amei. São algumas coisas. E tem outros, também tem o Chaveiro da Lina. Porque eu falo pra vocês lerem o que ela escreve. É por isso, desculpa ter interrompido. Não imagina. Tem outros mais felizes, tem alguns que só são frases. Se eu for uma cidade, tu me chama de casa. Que são mais frases. Às vezes eu só jogo alguma frase, assim. E são de momentos. Então, acho que estou ficando envergonhada. Mas então, assim, entrem lá, né? É isso aí. Sigam. Estela, para finalizar, né? A gente já passou até um pouquinho do nosso tempo. Eu gostaria de saber como tu visualizas a curadoria de projetos no futuro
Ainda mais considerando esse monte de informação que a gente recebe o tempo inteiro, né? E além de tudo, a transformação que a gente está passando no cenário mundial, né, como sociedade diante dessa pandemia. E além disso, gostaria de saber também qual o teu desejo para um cenário do futuro da realidade das mulheres no trabalho. E aí, se quiser conectar tudo, tá tudo bem também. Tranquilo. Enquanto curadoria, o que eu imagino que vai acontecer daqui a pouco, né? Nesse futuro que é agora, e 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 amanhã, e depois de amanhã. Eu acredito que está se tornando cada vez mais necessário um olhar curatorial. Mas antes de entender o olhar curatorial, assim, de uma forma superficial, eu peço para que as pessoas entendam o que é ser curador, o que é filtrar. A gente não pode engolir qualquer informação. O curador precisa ter tem uma lista do Fórum Econômico Mundial das habilidades do futuro lá para 2020, que é agora. É importantíssimo que a gente tenha pensamento crítico, que a gente tenha um olhar sério para a tomada de decisões. E eu acho que uma das coisas mais importantes para a curadora ou para o curador do futuro, do assunto que for, é responsabilidade. Se a gente não for responsável, a gente vai passar informação errada, a gente vai passar fake news, a gente pode realmente afetar pessoas, sabe? Com o nosso conteúdo. Então, eu espero para o futuro que tenhamos muito mais curadores e curadoras extremamente responsáveis com o que eles vão passar. Tanto na educação como em qualquer área. Porque o curador, ele leva informação. Pode se tornar conhecimento se há uma convergência de interesses. Mas o curador precisa saber que se aquilo vai virar conhecimento, ele precisa ter responsabilidade na passagem de informação. Então, essa é a minha esperança. Para o futuro da mulher, nossa, tem sido difícil acreditar num futuro otimista. Tem sido. E eu sou, assim, eu sou realmente muito poliana, sabe? Eu realmente sou muito poliana, sou otimista. Eu acredito, mas tem sido muito difícil. Eu acho que a pandemia, ela está evidenciando a disparidade em diversos setores. Tem muita mulher desempregada, as mulheres, elas estão realmente ganhando menos, desde as mulheres que trabalham como domésticas, trabalham na rua, elas ou foram dispensadas ou estão correndo risco porque precisam trabalhar, sabe? As enfermeiras, gente, a grande maioria da área de enfermagem é mulher. Professoras primárias são mulheres, professoras secundárias são mulheres, é na graduação que começa a ter mais homens. Então, assim, o que eu espero para o futuro das mulheres é que a gente encontre uma forma de se aliar e de enxergar a realidade como ela é para fazer as mudanças efetivas. Isso do setor mais alto que a gente tem, desde dos grandes decisores, que são os grandes bilionários aí do mundo, depois os políticos, e daí a gente vai descendo até o indivíduo. Eu espero que o futuro da mulher seja consciente. Obrigada, Estela. Eu espero da mesma forma responsabilidade e consciência nesses dois setores. Estou que alinhada. Assim seja. Seja. E para finalizar, eu vou citar um trecho de um texto teu que tu dizes que a loucura seja só uma perspectiva e que a gente aceite toda essa imensidão infinita que a gente é. Sou absurdo? Não, né? Obrigada. Obrigada. Eu amei. Absurdo e por torná-lo possível, porque só assim a gente consegue de fato causar essas micro-revoluções e transformações positivas no mundo. Então, fico muito feliz de poder ter aprendido contigo, com a troca, com a tua generosidade de trocar, ensinar, de estar aqui com o teu tempo e conhecimento. Fiquei muito feliz com isso tudo. Obrigada, de coração. Nossa, eu que te agradeço a tua generosidade de abrir esse espaço, de me convidar, dessa troca super rica, sensível, do teu olhar super sensível, do teu carinho, do teu cuidado com o mundo, com o planeta, com a natureza que a gente é.
Obrigada de verdade por esse espaço. Esse espaço foi uma delícia. Eu ficaria conversando contigo mais umas 15 horas. E olha, a Carol Conter tá aí, eu preciso fazer esse comentário, eu tô fazendo comentários, né? Eu amo Pode essa fazer. mulher, então eu vou fazer. Oi, Carol! Carol, já falei que eu te amo aqui. A gente já tem esse casamento que é a Def aí. Ai, que linda! Obrigada, Gica, tu é Obrigada, incrível. Estela. Estou à Agradeço a todo disposição. mundo. Obrigada, de coração. Eu também, da mesma forma. Estamos juntas nessas Muito. micro e macro revoluções. Somos na interdependência de tudo, então eu acho que é assim que a gente consegue potencializar essas nossas visões de mundo aí, polianas e possíveis. Né? Obrigada. Vamos abraçar o absurdo juntas. Vamos. Gente, obrigada a todos vocês que abraçaram o absurdo aqui com a gente. Um beijo. Beijo, Obrigada, gente. até mais. Obrigada, Tchau. beijão.